Por que você escolheu o direito? Eu sempre pensei em fazer direito justamente porque eu sempre tive isso comigo, de que existem pessoas que precisam do seu apoio de alguma forma. Tanto é que eu comecei no ramo do direito administrativo, que não deixa de ser também uma forma de prestar serviços à comunidade, e eu sempre quis distribuir justiça. Eu sei que às vezes parece ser um pouco utópico numa sociedade que a gente vive hoje, onde a gente vê tantas injustiças, às vezes injustiças preponderando, né? Mas eu acho que a gente nunca deve jogar a toalha. Eu sou daquelas que eu sempre acho que o direito da pessoa deve prevalecer. Eu acho que não existe nenhuma forma melhor e maior, uma arma mais contundente, mais eficaz do que informação para as pessoas. Por exemplo, uma mulher que ela é detentora, que ela é consciente de quais são os seus direitos, ela pode ir muito longe. Então, assim, por isso que eu sempre quis me informar e saber quais são os meus direitos, até onde eu posso ir, e passar esse conhecimento adiante através da aplicação do direito nas coisas cotidianas. Quais são os aspectos mais desafiadores de ser advogada? Fazer a justiça realmente ser aplicada. Eu acho que hoje é muito difícil. A gente trabalha hoje em dia num campo, é quase um campo minado, né? A gente tem que desviar de muitos obstáculos para que a justiça realmente seja efetivamente distribuída, seja efetivamente aplicada. São muitas correntes, né? São muitos entendimentos, mas assim, às vezes o direito deixa de ser aplicado efetivamente. Aquilo que está na lei, aquilo que a previsão da Constituição nos garantiu, às vezes fica para trás, porque é o entendimento do juiz, é o posicionamento do promotor, é o entendimento do advogado. Às vezes a gente vive nesse campo de guerra, de queda de braço, e o direito deixa de ser aplicado efetivamente. Você fala em detrimento do bem comum. Sim. Qual é a parte mais desafiadora de trabalhar com direito para a mulher, especificamente falando? Além do projeto. No dia a dia, especificamente falando. O caso individual. É lidar com as próprias mulheres. Por quê? Porque nós somos educadas nessa sociedade machista, desde crianças, desde meninas, a não trabalhar no coletivo, a ser individualistas, a rivalizar. O que eu mais tive dificuldade em implementar todas as ações que eu me propus a fazer até hoje foi essa questão das mulheres não entenderem que o coletivo funciona muito mais do que o individual. Então, assim, os homens, eles têm mais essa ideia, até porque foram ensinados isso desde criança. A brincadeira dos homens é o futebol, a brincadeira das mulheres é a boneca, e a casinha e a boneca mais bonita sempre foi a mais premiada. Então a gente já é educada para rivalizar, e os homens são educados para trabalhar o coletivo. Então vocês desempenham isso numa naturalidade muito grande, enquanto as mulheres têm essa dificuldade. Não que não tenham mulheres que são empáticas, que não tenham mulheres que são dotadas de sororidade, muito pelo contrário, existem muitas, mas existem muitas que elas não entendem o que é o trabalho coletivo, elas querem o individual e acham que se você trabalhar no coletivo, você não vai se destacar, você não vai brilhar, não vai chegar onde você quer, e muito pelo contrário. Se mulheres se ajudassem, seria muito mais fácil o caminho seria muito menos tortuoso. É justamente que você acabou engatilhando a própria palavra que eu ia usar agora. Então, você vê que a sororidade ainda é uma utopia? Eu não acho que seja utopia, eu acho que a gente caminha, as mulheres estão começando a enxergar isso, que se você está uma pela outra, é muito mais fácil de você chegar onde você quer chegar. Eu acho que é um movimento que está engatinhando ainda, mas ele existe. Eu não acho que seja algo que a gente não vai alcançar. Eu acho que as mulheres já bateram muita cabeça sozinhas e agora elas começam a compreender que se elas trabalharem no coletivo, se elas buscarem ideais e a busca dos direitos na coletividade, elas vão conseguir também trilhar um caminho individual com muito mais facilidade, com muito mais apoio, porque é muito árduo o caminho de uma mulher, por exemplo,
exemplo, dentro de uma empresa para ela chegar nos grandes cargos, né? Homem, e assim, não sou eu que estou dizendo, isso são estatísticas também. Os homens, eles conseguem chegar de uma maneira mais natural, mais rápida, mais facilitada. As mulheres têm que enfrentar muitos mais obstáculos. Se uma ajudasse a outra, esse caminho seria menos árduo, mas ainda requer mais conscientização das mulheres, sim. Em psicologia social, a gente sabe que existe um fenômeno que é a normatização ou a normalização de alguns elementos. E quando esse fenômeno ele acontece, nós deixamos, infelizmente, de nos chocar com certas coisas. Você sabe do que eu estou falando. Nenhum caso, ele fazendo um juízo de valor, ele é menor do que o outro. Sim. Todos são chocantes, todos estão falando com dignidade, estão falando diretamente com dignidade humana, estão lidando com dignidade humana, com tristeza, com dor feminina. Mas existem alguns casos, obviamente que por questões éticas nem jamais traria à tona os nomes, mas existem alguns casos que você trabalhou e você presenciou no projeto que você encampa que esse te chocou demais, ou alguns te chocaram além da conta? A gente tem um caso agora que é recente, que ele vai até para o tribunal do júri, foi amplamente divulgado, né, nas redes sociais, que é um caso recente de uma tentativa de feminicídio no nosso município, que ele deu machadadas no rosto da mulher. E tem todo um simbolismo isso. O agressor que ele mutila o rosto da mulher não é ocasional. Ele vai, porque o rosto da mulher é o símbolo da feminilidade dela. Ele querendo mostrar para ela que ele quer não só matá-la, não tirar a vida dela, ele quer acabar com a autoestima, ele quer acabar com a dignidade da pessoa humana. Então, esse caso foi bem chocante, né, para nós. E outros casos também, como a gente já teve casos que a pessoa estava há 3 anos em cárcere privado. Isso é recente, parece que a gente falando uma história dessa aconteceu há 15 anos atrás, mas não, é um caso recente que a gente descobriu através de uma conexão das redes de apoio. A criança ela era atendida pelo sistema e aí se descobriu que esse agressor não só mantinha a mãe em cárcere privado, como ele praticava o estupro de vulnerável. Então, pelo atendimento da criança, descobriu que essa mãe estava em cárcere. Ela não podia nem ajudar os filhos, nem ajudar a si mesma, porque ela não tinha nem contato com a família, não podia atender o telefone. Ele monitorava tudo, ele tinha acesso ao telefone, nem sei se ela tinha redes sociais, enfim, ela era incomunicável. A gente precisou de usar outros meios para tentar chegar ao acesso a ela. Um conselheiro tutelar mandou um recado para ela participar de uma reunião de acolhimento às vítimas da promotoria pública, né? Então, assim, em 2026, você pensar que uma pessoa vive trancada dentro de casa. Então, mas existe, e são casos assim, que é como você falou, a gente lida com a violência doméstica todo dia, mas tem casos que são muito chocantes.